Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Queridos, igrejas cheias de Jesus atraem pessoas para Jesus, amém? Então, pessoas cheias de Jesus atraem pessoas para Jesus. Se você está cheio de Jesus, você pode ter todas as estratégias, mas se não estiver cheio de Jesus, isso não vai ser derramado na vida das pessoas, amém? Hoje nós vamos falar sobre fator Barnabé, que é um desses instrumentos, dessas armas que nós temos nesse processo de consolidarmos pessoas, de ganharmos pessoas para Jesus. Sabe qual é uma das grandes crises da igreja de Jesus no Brasil? Sabe qual é a crise dos pastores, assim? Onde estão as pessoas que um dia fizeram decisão por Jesus? Você sabia que tem uma pesquisa que diz que de 30 a 40 milhões de pessoas estão desviadas no Brasil? É muita gente, não é? É muito coração. Inclusive, você sempre coloque em intercessão esse número. Pessoas que estão afastadas voltando para Jesus. E isso é muito preocupante. Mas nós devemos perguntar o porquê que essas pessoas se desviaram. O porquê que essas pessoas se afastaram da comunidade. E muitas vezes um dos porquês, não dizendo que é um só, mas é a falta de integração. Então diga isso comigo, a falta de integração. Ou seja, aquele entrosamento. É como se essas pessoas, elas chegassem aqui na igreja e elas se sentissem um peixe fora da água. Peixe fora da água vive? Não vive. Por alguns minutinhos ele fica ali se debatendo, mas em uma questão de tempo, para que esse peixe, ele morra. Então essa falta de vínculos, talvez assim a questão aqui de um pseudo-cristianismo. Lógico que a nossa igreja não é assim, porque nós sempre falamos sobre a questão de relacionamentos, de vínculos, de estarmos próximos, de não desistir das pessoas. Graças a Deus não estamos vivendo esse pseudo-cristianismo, que não se importa com as pessoas. Mas é um fato e é importante nós entendermos o porquê isso está acontecendo. Porque as pessoas estão saindo, indo embora, porque nós estamos perdendo os frutos. E o pastor Eibe, porque essa palavra, o pastor Eibe que compartilha a nós, ele pergunta assim, qual seria então o segredo para a integração? Diga isso comigo, qual é o segredo para a integração? Fale para nós aí. E até mesmo o pastor Eibe fala assim, gente, pode parecer uma heresia, uma aparente heresia isso que eu vou falar para vocês. Ele diz assim, que é mais importante integrar a pessoa. Então diga isso comigo, é mais importante integrar uma pessoa. Então, às vezes, aquela pessoa, ela faz a decisão, ela levanta a mão. Às vezes, ela viu várias pessoas levantando a mão. Não, eu vou lá na frente também. Às vezes, faz e não compreendeu. Já viu aquela pessoa que vem 30 vezes na frente? Às vezes, ela não entendeu, não compreendeu ainda o que é isso que ela está fazendo. Talvez, saindo daqui, ela não foi alguém que pegou na mão dela para ensinar sobre o novo, o nascimento, sobre os primeiros passos na fé. E aí essa pessoa que faz essa decisão, e às vezes já diz que sou evangélico, às vezes essa pessoa por falta de consolidação, ela acaba sendo mais uma vítima de Satanás, Então vem aqueles enganos, aquela confusão, a condenação realmente do pecado. E o que o pastor Eibe fala? Que é melhor integrar a pessoa antes dela fazer a decisão. Por quê? Então vamos supor, Nery e a Pieira levam um casal lá para a célula deles, e esse casal ainda não fez a decisão por Jesus. E aí esse casal chega lá na célula, o pessoal conversa com eles, dá atenção para eles. Eles veem o estilo de vida daquela comunidade, eles veem que o pessoal é cheio de amor, que eles se preocupam uns com os outros. A pessoa vai na célula e alguém liga para ela durante a semana. Eles percebem que tem um movimento de oração que consolida as pessoas. Aquele casal vai chegar um momento que eles vão falar assim, esse pessoal tem alguma coisa nesse pessoal que eu quero ter. Talvez você chegou na igreja
por causa disso, porque você viu pessoas diferentes. Você viu pessoas cheias de Jesus. Você viu pessoas que você pensou assim, vale a pena, eu quero ser igual a essa pessoa. Então é por isso que ele fala isso. Às vezes é mais importante integrar essa pessoa, consolidar bem essa pessoa, ela realmente vê que é verdadeiro o evangelho, aquilo que nós estamos pregando. Aí, o alvo disso tudo, a pessoa ela já vai estar dentro daquele aquário. Ela já vai se sentir parte daquele grupo. Ela vai sentir que ela é amada, que ela realmente está sendo cuidada, mesmo ali nos primeiros passos da fé. E aí depois, logicamente, quando o apelo é lançado, agora no Casa de Paz, né, toda semana, né, o pastor Eibe, eu lá no meu Casa de Paz, eu estou passando o pastor Eibe. Aí o pastor Eibe fala assim, olha, agora a pessoa que está conduzindo aí, ela vai fazer o apelo. Inclusive tem que ser um hábito. Toda célula tem que ter o apelo. Porque se tem convidado, aquela pessoa vai ser estimulada. Por isso que no culto nós sempre fazemos o apelo. Porque talvez tenha alguém aí que nunca fez ainda. Então quando o líder faz o apelo, e essa pessoa já está integrada, ela vai entregar a vida dela para Jesus. Amém ou não amém? Vamos ler então o que está escrito lá em Atos 4, 36 ao 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tinha um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então o nome dessa palavra é Fator Barnabé. E nesse primeiro versículo, no 36, diz que era comum naquela época ter muitas pessoas com o nome de José. Então o nome verdadeiro de Barnabé não era Barnabé, era José. Só que o Barnabé, a Bíblia fala aqui já de algumas características dele. O Barnabé era uma pessoa que integrava pessoas. Era uma pessoa que chegava ali na comunidade e o Barnabé abraçava, vem cá, eu quero conversar com você, quero ser seu amigo. Olha, vem cá para a minha célula, vem cá para o meu live. O Barnabé tinha essas características. E por ter essas características como do Espírito Santo, como ser conselheiro, um consolador, né? As pessoas falaram assim, não, vamos, porque tem muito José, como no Brasil tem muita Maria, aí o povo fica inventando Mazé, né? E pega o sobrenome, vai inventando. Eles também deram o apelido para José de Barnabé. E esse nome Barnabé, eu não sei se eu coloquei aí, tem aí, em aramaico, né, o Barnabé, em aramaico, Bar significa filho, e o Nabé, Paracleses. Então o que significa aí o Paracleses? Foi o nome que Jesus deu para o Espírito Santo, as características, alguém que encoraja, alguém que ajuda. Olha que legal, então deram um apelido, em vez de ficar dando apelido, né, o meu apelido no passado era Coelho. Outros apelidos assim, às vezes que difama a pessoa. Lá no seminário, o pastor não fica dando Joãozinho, apelido de Joãozinho, Mariazinha, fala o nome da pessoa. Porque quando essa pessoa for um pastor, o pessoal vai ficar dando, ei, o Nerizinho, ô pastor Nerizinho. Né? Fica assim, pastor Nerizinho, parece uma criança, né? Ou dando apelidos que vinham marcar. Olha só, deram um apelido de Barnabé, filho, né? Assim, filho do Espírito Santo, filho da consolação, encorajador, ajudador. Lá na Bíblia anotada diz que esse nome Barnabé é também chamado de consolador ou encorajador. Nós todos precisamos ter essa característica de Barnabé. Encorajarmos alguém, termos esse coração de ajudar alguém, de consolarmos alguém, amém? Então eu declaro sobre você, você vai ser um Barnabé, amém? Diga isso para a pessoa que está do seu lado, você vai ser um Barnabé. Você vai pegar na mão de alguém, vai conduzir essa pessoa, vai encorajar essa pessoa. Nesse texto também diz que o Barnabé, ele tinha um coração desprendido e generoso, que ele vendeu um campo e ele trouxe aos pés dos apóstolos. Era realmente alguém exemplo, modelo para a igreja. Atos 9, 26, olha o que aconteceu. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Esse texto aqui, ele fala de um dos personagens, uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. Quem sabe quem é essa pessoa?
Quem sabe essa pessoa? Paulo. Eu ganhei um pirulito aqui, ó. O Paulo. Quando o Paulo chegou na igreja, porque ele tinha fama de perseguidor, aquela fama do passado, que todos nós já tivemos. A fama do passado de Paulo, ele era um perseguidor. E quando ele chegou na igreja, as pessoas estranharam Paulo. As pessoas ficaram com medo de Paulo. As pessoas não acreditaram nele. Olharam para ele com olhos estranhos. Você já chegou, por exemplo, num evento, numa festa, e aí você de repente chegou ali no horário, que o crente da Paz Church chega no horário, amém? Começa as coisas no horário, graças a Deus por isso, aleluia, Senhor. Aí você chega na festa, nem o dono da festa chegou. E aí você senta ali na mesa, aí fica assim, tem umas pessoas que você não conhece, aí você tira o celular, começa a olhar o Instagram, ou liga para alguém e tal, até chegar alguém. Até chegar alguém para conversar com você ali, ou até o dono da festa. Não é tão ruim quando a gente chega no ambiente e a pessoa, tem ninguém para conversar, e aí você fica ali, aleatório, pensando, esperando. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele chegou na igreja e ninguém deu moral para ele. Ninguém quis conversar com ele, ninguém quis acreditar nele. E a Bíblia fala, né? Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. E aqui ele realmente era um novo. Toda pessoa assim que é nova na fé, ela é um forte candidato para se desviar. Ainda mais não tendo pessoas para consolidar. Então o apóstolo Paulo aqui, ninguém nesse momento imaginava que ele seria um grande homem de Deus. Que ele seria escritor do maior parte do Novo Testamento. Talvez essa rejeição aqui do apóstolo Paulo, é aquela rejeição que a gente olha assim, o irmão ainda está tragando o cigarrinho dele, né? Diz que a igreja lá na Itália, né? A nossa paz lá na Itália, os irmãos saem para fumar ainda do lado de fora na igreja. Ou às vezes aquele irmão ainda posta lá aquela foto na rede social com a Heineken dele, né? E às vezes nós olhamos para essa pessoa ainda falando assim, não se converteu, olha aí. Mas gente, a pessoa, vou fazer uma pergunta, quantos anos de fé você tem? Você sabe aí quantos anos de fé? Às vezes a pessoa acabou de entrar na igreja, você está por um processo de transformação, de poda com o Espírito Santo de muitos anos. Mas uma pessoa nova na fé, olha lá, está fumando, saiu da igreja para fumar lá fora. Será que converteu mesmo de verdade? Foi isso que o povo estava fazendo ali com Saulo. Julgando Saulo, criticando ele. E quantas vezes nós, né, já fizemos isso para com alguém. Mas olha só o que o Barnabé ele fez, Atos 9, 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou. Vamos repetir esse tomando consigo levou? Tomando consigo levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e como este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Vamos dizer juntos, tomando consigo levou. Tomando consigo levou. Talvez o Barnabé percebeu no meio da comunidade, no meio da célula, que o Saulo ficava ali à parte. Ele levantava a mão na hora da oração. Ele via uma fé genuína naquele irmão. E o Saulo talvez falou assim, irmão, eu vou te convidar para tomar um açaí comigo depois do culto. Você quer ir? Se você receber um convite desse, você vai ou não vai? Eu vou também, me convide, estou com o coração aberto para ir lá. Então ele falou, vem cá, Saulo, vamos ali tomar um açaí. E aí o Barnabé falou assim, Saulo, conta para mim seu testemunho, conta para mim sua história, conta para mim o que Jesus já está fazendo contigo. Então aquele ouvido receptível, aquela comunicação realmente ouvindo, fez com que o Barnabé corresse para os apóstolos e falasse, rapaz, tem um potencial no nosso meio. Esse homem é uma explosão. Alguém precisa acreditar em outra pessoa, amém? Então você precisa ter um olhar empático com essas pessoas que estão chegando no nosso meio, porque agora o que está acontecendo com Casa de Paz? Pessoas novas chegando no meio da comunidade.
Então o que você vai fazer? As pessoas ouvem, não, vamos ficar aqui só na nossa panelinha aqui, só na nossa comunhão, a gente viaja só com quem a gente conhece. E aí essas pessoas ficam ali, tipo, à parte. Não, nós temos que fazer como o Barnabé, olhando para o maior número de pessoas. Olhando para essa, não, vem cá, vamos almoçar na minha casa, vamos conversar e tudo mais. Foi isso que o Barnabé fez com o Saulo. O versículo 28 diz, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Já nesse estágio aqui do versículo 28 está ali, né? Estava com eles. Já temos aqui, um pouco mais à frente, já o Paulo pregando ousadamente, já liberaram ele, já autorizaram ele para ministrar. Ou seja, já tem um retrato aqui de alguém que estava fora do aquário, já tinha alguém aqui dentro do aquário, ele já estava fluindo, já tinham autorizado ele para começar o trabalho. Versículo 29, veja que ele ainda era bebê na fé. Diz, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Ainda é o retrato de alguém novo na fé. Por quem é que fica brigando? É aquela figura da criança, novinho na fé. Então o apóstolo Paulo estava autorizado, mas ainda estava rompendo, estava crescendo. Olha o versículo 30. Tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, que o apóstolo Paulo estava fazendo umas confusões, discutindo ali, né, teologicamente algumas coisas, levaram até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Ou seja, ele começou a criar alguns tipos de confusão ali no ambiente onde ele estava discutindo com os helenistas, né, e tudo mais. Aí o que os apóstolos fizeram? Eu penso que nessa época aqui o Barnabé talvez já estava enviado para algum outro lugar, porque não mostra o Barnabé defendendo ele. Aí o que os apóstolos fizeram? Vamos pegar esse missionário e vamos mandar ele para Cesareia, e de Cesareia o enviaram para outra cidade, Tarso. E aí a história conta que Tarso era a casa, era a região que Saulo havia nascido. Só que em Tarso não tinha igreja. Então você pega um bebê na fé e já coloca ela no meio da boca dos leões. Mandaram ele para um lugar onde nem igreja tinha, nem comunidade tinha. E aí aconteceu aqui assim, né, um intervalo. Porque se fosse você essa pessoa, seu líder ainda talvez sem ainda muita habilidade, e aí te manda para um lugar totalmente inóspito, lá para o meio dos índios, lá os Craô Canela, sem ainda muita habilidade para pregar a palavra, para anunciar o evangelho, novo na fé. O que aconteceu com Paulo aqui? Paulo sentiu assim, por que os apóstolos fizeram isso comigo? Poxa, eu estava tão queimando por Jesus, me enviaram para um lugar tão longe que nem igreja, nem assim ainda tinha, né, uma forte expressão do corpo ali. E queridos, quantas vezes nós também não agimos como Barnabé? Queria que você agora pensasse, em quantas comunhões da célula você só se aproximou de pessoas do seu vínculo, do seu relacionamento, as pessoas que falam as mesmas coisas que você. Quantas vezes nós deixamos pessoas assim à parte? Recentemente, lá na célula do Marcelo, na despedida da Biúde, achei tão interessante, eu cheguei mais cedo um pouquinho, e aí eu sempre chego cumprimentando todo mundo, né? A gente vira um político, né? Cumprimenta todo mundo. E na saída eu falo para o anfitrião, cumprimento todos na pessoa do anfitrião, que é gente demais a cumprimentar na saída. E lá tinha um casal, uns amigos da Biúde, que eu nunca tinha visto, eram amigos. E aí investi um tempinho conversando ali com eles, perguntando de onde eles eram e tudo mais, como ainda não tinha começado. Eu achei tão interessante que no final do evento, porque era uma boda, né? E aí a gente foi falar assim da boda da Biúde do Paulo. E no final do evento, aquele senhorzinho que eu tinha dado uma atenção para ele, bem pouco assim, tipo uns 5 minutinhos. Ele chegou para mim no final e falou assim, pastor, achei tão interessante o que o senhor falou. Inclusive, eu estou fazendo 50 anos de casado. Então achei tão legal, eu dei um espacinho, um tempinho para ele. E ele veio compartilhar e falar. Então, possivelmente, eu não sei se aquele irmão era convertido ou não,
talvez eu tenha deixado uma boa impressão ao conversar com ele, a dar uma atenção para ele, ao perguntar para ele. Então eu tenho assim, gente, me policiado para chegar nas células de vocês, nas multiplicações, nos eventos, e focar numa pessoa que eu ainda não conheço. Num irmão que eu ainda não tenho tanta intimidade. Em alguém que nem o nome ainda, porque aqui realmente às vezes a gente olha e não vê, né, não sabe ainda. Aí eu sento lá, eu posso sentar aqui? E aí pergunto o nome, pergunto o que a pessoa faz, fico lá conversando. Do que chegar e ficar lá só com aquele irmão que eu conheço desde 1980, que eu sei tudo da história dele, para sentar perto de alguém que eu possa estabelecer um vínculo, que eu possa conversar, que eu possa falar. Momento conexão aqui na igreja é esse momento. Não é para sentar, é um momento para perguntar. Hoje eu cumprimentei um rapaz ali chamado Daniel. Ó, lembro o nome dele, porque Daniel é o nome do meu filho, já registrei o nome do cidadão. Então aproveita o momento de conexão para perguntar. Tem pessoas aqui que aproveitam esse momento para falar: você já tem célula? Vou te levar para minha célula. E aí já faz aquele convite, aquele link. A pessoa, já estou aqui há 3 anos. Amém, querido, glória a Deus por isso. Então diga isso comigo. Seja um Barnabé na vida de alguém. Então assim, ó, nesses eventos, os líderes e quem já recebeu essa palavra como revelação vai falar assim: ó, olha o Barnabé, gente. Olha o Barnabé. Vamos conversar com as pessoas novas. Vamos consolidar. Porque, gente, a gente orou 1 mês. Aí traz o povo para o meio da igreja. Aí deixa eles lá, para as cobras. Eu fico só conversando com os irmãos ali, que é muito bom, converse mesmo. Mas invista um tempinho para conversar com pessoas novas. Porque às vezes você pode trazer essa pessoa para o ministério. Você pode trazer essa pessoa mais próxima, né, de você. Então você quer ajudar outras pessoas? Olha os requisitos aqui do Barnabé. Primeiro lugar, amizades genuínas. Segundo lugar, muito tempo de qualidade com essas pessoas. Terceiro lugar, aproveite os eventos sociais e extraoficiais. Quarto lugar, fale de Jesus e convide seu amigo para um dos grupos. E no domingo, ou para o Life Group. Então declara assim comigo: eu sou um poderoso Barnabé. Ou uma poderosa Barnabela. Amém? Olha só o que aconteceu lá em Atos 11, do 19 ao 26. Eu vou resumir aqui para os irmãos esse texto que diz que por causa da perseguição, eles foram distribuídos. Então, olha o nosso contexto. O apóstolo Paulo foi enviado bem para longe. Está lá em Tarso. Ferido, sujo, amaldiçoado. A igreja me mandou para longe. Estou desamparado. A Bíblia fala que o Barnabé foi enviado para uma região próxima. E aqui no versículo 22, versículo 24, 25, aliás, diz que Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Porque depois o Barnabé chegou, eu falei: onde está o Saulo? O Saulo, gente, que eu apresentei para vocês, que eu falei que ele estava vivendo experiências com Deus, ele teve uma experiência sobrenatural com Jesus. Gente, como vocês deixaram acontecer isso? E aí a Bíblia fala que ele foi para essa região, e dessa região falou: vou procurar o meu amigo Saulo. Eu vou procurar Saulo. E a Bíblia fala que ele foi, procurou Saulo, e aí eu penso nessa conversa. Bateu lá. É aqui que mora o Saulo. Gente, não tinha WhatsApp naquela época. Gente, já pensou essa procura? Já pensou essa procura? É aqui que mora o Saulo. E aí talvez o Saulo ficou até com medo, né? Porque ele já estava na altura de ser perseguido. E aí o Barnabé: meu, Saulo, sou eu, Barnabé. E aí o Paulo sai e fica alegre: rapaz, alguém veio atrás de mim. Alguém teve mesmo essa coragem. Eu não sou esquecido. Eu sou um irmão muito amado. E é tão interessante que aquela conversa assim gerou um novo desafio. Saulo, vem comigo. Mas o Saulo falou: olha, lá em Jerusalém o pessoal me expurgou para cá. Eu estou com o coração tão ferido. Mas o Barnabé fala: meu irmão, vamos comigo. Jesus ainda vai fazer uma obra poderosa na sua vida. E é tão interessante que no versículo seguinte, que eles foram para Antioquia. E lá em Antioquia eles se reuniram como igreja, continuaram ensinando para uma grande multidão. E pela primeira vez, essa comunidade foi chamada de cristãos. Ou seja, aquele trabalho tão maravilhoso que o Barnabé fez em
em ir atrás, em consolidar o Saulo, ir atrás dele, ouvir o Saulo e desafiar ele: meu irmão, a sua jornada só está começando, vamos juntos. E aí o Saulo, depois que é só história, né? Aí se transformou nesse grande homem de Deus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar e você fizesse essa oração: Deus, faz de mim um Barnabé. Senhor Deus, eu quero. E aí, queridos, é uma questão intencional. Tem que ter a intenção. Então, a partir de hoje, nos nossos eventos, na casa de paz, nós não vamos ficar só com a panelinha, não. Então diga isso comigo: não vou ficar só na panelinha, não, Jesus. Amém. Falou com fé, Débora. Eu vou me conectar com pessoas novas. Pergunte: uma pessoa foi com a camisa do time? Conecte. Olha as tatuagens da pessoa. As marcas que a pessoa carrega falam de coisas que ela gosta, que ela vive. Então olha o corte de cabelo, olha o sapato, olha a camisa. Amém? São coisas assim, eu não sei como chegar em pessoas novas. Pergunta o nome, abre um sorriso. Amém? Com o tempo a gente aprende. Nem todo mundo nasceu essa pessoa linda e maravilhosa que você é. Amém?